Pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 7 de setembro de 2017. O meu nome é Nuno e trago-vos mais um pequeno apanhado sobre o que se passou esta semana no Bitcoin. Então, sem demoras, vamos lá. Na passada sexta-feira, fechámos aqui pelos 3.518 e apesar de se tratar do final do mês de setembro, altura em que seria expectável vermos um pouco de profit taking, a verdade é que durante o fim de semana e boa parte da segunda-feira tivemos um rally até aos 3.785 euros, que, se vocês virem bem, coincide com esta área onde já anteriormente havíamos encontrado resistência, portanto aqui a 25 de agosto e a 17 de agosto. Esta subida, esta subida até ao máximo de segunda-feira representa uma subida de 7,5%, o que não é nada mau se tiverem em conta que, por exemplo, o SP500, que está em máximos de sempre, num bull market fabuloso, desde o início do ano subiu 13%. Dá que pensar, portanto, dá para pôr as coisas em perspectiva. Adiante, na terça-feira, esta linha de tendência que podemos desenhar aqui, unindo os baixos sucessivamente mais altos, foi rompida. Como tive a oportunidade de partilhar no Facebook o timeframe das 4 horas, onde cada barra corresponde a 4 horas de transação, apresentava uma divergência estocástica. Esta divergência verifica-se quando o preço faz um alto mais alto. Mas, no entanto, a estocástica, este indicador aqui em baixo, faz um alto menos alto, que foi exatamente o que aconteceu. Reparem que aqui o preço faz um alto mais alto, ao passo que a estocástica faz um alto menos alto em relação aqui a este anterior. Apesar da estocástica ser, na maioria das vezes, utilizada para determinar se o ativo está sub ou subvalorizado, a verdade é que quando nos dá estes valores conflituantes, estas divergências, pode querer significar um abrandamento no momento, neste caso, da compra e um eventual pullback. Chegada a quarta-feira, o Bitcoin apresentava uma formação de cabeça e ombros no timeframe de 1 hora, onde cada barra representa 1 hora. Ora, aqui teríamos o ombro esquerdo, aqui a cabeça e aqui peço desculpa, aqui o ombro direito, a cabeça e aqui o ombro esquerdo. Vou aumentar aqui um bocadinho mais. Sendo que a linha do pescoço seria alguns por aqui. Como vocês bem sabem, esta é uma formação bearish que inicia uma interrupção da tendência de subida estabelecida no timeframe em questão. Desde logo porque interrompemos a sequência de altos e baixos mais altos, rompendo aqui a linha do pescoço ao fazermos um baixo menos baixo. Era então expectável um recuo no preço. E é nessas ocasiões, agora deixem-me só retirar daqui estes desenhos. Bem, esse calhar é melhor não, só vai desaparecer aqui esta linha de suporte. É nessas ocasiões que temos que começar a procurar potenciais áreas de suporte. No meu post do Facebook, onde identifiquei a divergência estocástica, de que já vos falei, referi como potenciais zonas de suporte a média móvel dos 50 dias, portanto esta linha alaranjada que vocês aqui veem, e também aqui a área dos 3.460 euros, portanto, a área onde já tínhamos encontrado aqui resistência, aqui suporte e suporte. E efetivamente na quinta-feira o Bitcoin teve um bounce como que perfeito na média móvel dos 50 dias. Eu sinceramente esperava que o preço fosse um bocadinho mais abaixo, talvez aos 3.460, mas a verdade é que o mercado está-se pouco marimbando para as minhas expectativas. E o Bitcoin lá teve o seu rebound na média móvel dos 50 dias e arrancou por aí acima, fazendo uma nova tendência quebrando esta tendência de descida, fazendo um alto mais alto e um baixo mais alto também. Agora, para quem quiser introduzir a média móvel dos 50 dias em qualquer time frame, vamos usar aqui o da 1 hora como exemplo, basta multiplicar em 50
pelo número de barras por dia nesse time frame. Portanto, como estamos numa hora, serão 24 barras. 24 barras vezes 50 dias, 1200. Portanto, daí eu ter aqui uma média móvel de 1200. Este raciocínio pode-se aplicar a qualquer média móvel e a qualquer time frame. E agora, temos como potenciais áreas de resistência, desde logo aqui os 3.784 euros, e quem sabe esta linha de tendência que podemos desenhar desde aqui dos 2.500 até cá acima. E isto porquê? Porque muitas vezes, depois de uma linha de tendência quebrada, isto vai para cima como para baixo, o preço tende a ir testá-la. Neste caso, não como potencial suporte, mas agora como potencial resistência. E olhando agora para a tabela diária, apesar da aparente confiança dos compradores, ainda continuo a achar que há aqui ainda um bocado de confusão. Portanto, ainda não há uma tendência propriamente estabelecida. Isto olhando para a tabela diária. Isto porquê? Porque apesar de termos a média móvel dos 20 dias por debaixo da média móvel dos 10 e a dos 10 já ter cruzado para cima da dos 50, a verdade é que a média móvel dos 20 ainda continua por baixo da média móvel dos 50. E eu gostaria de as ver todas alinhadas, como tivemos a oportunidade de ver aqui, com a dos 10, a dos 20 e depois então a dos 50. O mesmo se passou aqui atrás. Portanto, temos primeiro a dos 10 dias, a dos 20 e depois então a dos 50. A verdade é que a média móvel dos 20 dias parece caminhar para um crossover sobre a média móvel dos 50, mas ainda falta um bocadinho de nada. Um time frame intermédio, portanto aqui no da 1 hora, que é mais utilizado pelos day traders e mais pelos swing traders, aqueles que estabelecem uma posição por alguns dias para depois fechar. Um dia, 2 dias para depois, ou eventualmente um pouco mais, para depois a fecharem. A verdade é que estamos exatamente em cima da média móvel dos 5 dias, portanto é esta que vem aqui desenhada. E acontece que esta linha já não está a apontar para cima, como vínhamos aqui atrás, parece-me a querer aplanar um bocadinho, o que coloca as forças da compra e da venda um bocadinho mais equilibradas do que tivemos aqui na semana anterior. Claro que se vimos o quadro todo, a tendência e fomos aqui à tabela semanal, a tendência é, claro está, de subida. E na verdade é preciso muito mais energia para inverter uma tendência do que para a manter. Portanto, mantenham-se cautelosos, mas com o olho no upside. E pronto, era tudo o que vos tinha para dizer. Espero que gostem e, se assim for, por favor, deixem um like e subscrevam. Tenham um muito bom dia e até à próxima.